estar com vocês. Somos brasileiros, como o pastor André nos falou. Nos quedamos 3 anos em Portugal. Estamos há 2 meses em Illescas, mis conterrâneos Illescas. Então, meu espanhol ainda é muito pequeno. Por isso necessito tradução. Pastor vai ficar aqui acerca de mim. ¿Por quê? Porque a predicação da palavra é muito importante para mim. Amém. E para que eu pueda falar mais listo, mais tranquilo, necessito deste homem. Ele é Moisés, eu sou Arão. Se porte bem, igreja. Dissimula. É uma alegria muito grande poder predicar pela primeira vez em espanhol. Prediquei numa igreja de pastor Henrique Montenegro em Salamanca. E ele foi meu tradutor também. Então, há 2 meses em Espanha, não estou seguro, pero que trouxe uma Bíblia em português de Brasil. Esta Santa Bíblia é em espanhol e inglês também. De Bíblia não hace falta, hace falta tradutor. Então, estamos listos. Amém? Amém. Então, vamos orar ao Senhor. Vamos nos colocar em pé. Eu vou tentar orar em espanhol. Vocês me compreendem, irmãos? Sim. Sim. Eu hablo pouco mais despacio para que vocês possam compreender pelo sotaque é muito forte. Amém. Mas o Espírito acento é muito forte. Mas o Espírito é o mesmo. Amém. Amém. O que nos une é o sangue de Cristo, é seu Espírito. Acá não há nacionalidade. Não há gregos, judíos, espanhóis, colombianos, brasileiros, peruanos. Sei o que seja, todos nós nos comprou com seu sangue e com seu amor. Nós nos quedamos acá, na igreja, por amor, não por dinheiro, não por posição, não porque queremos ser mais importantes do que o irmão ou a irmã que está ao nosso lado, mas por amor a Cristo. Amém. Amém? Cerra tus olhos. Amado Deus, graças te damos, Senhor, por mais este dia. Graças, Senhor, pela vida do pastor André, de sua esposa, de suas filhas. Graças por esta igreja, bendecida pelo Senhor, aqui em Valdemoro. Que tus manos, Senhor, estejam todos os dias sobre suas vidas. Guarda este ministério, guarda, Senhor, seus pastores, seus líderes, seus membros, seus ninhos, seus jovens, e que esta igreja seja em Valdemoro uma porta aberta para sanar todos os que se quedam cansados deste mundo, que estão e neste momento tristes, se encontram desanimados. Levanta-nos, Senhor. Traga-os à igreja para que sejam sanados por tu amor. Assim oramos que tu palavra nesta manhã, que tu Espírito continue hablando nesta manhã a nossos corações, sedentos por tu palavra, por tu amor, por tu graça. Graças, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Me assento. Agora em português, virei a chave. Tu está falando melhor que eu, homem. Aí, mira, já estou querendo cambiar. No. Vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio. Abrimos nossas Bíblias no livro de Deuteronômio. Perdão, pastor, números primeiro. Já está perdonado. Graças, Senhor. Este homem Números, é uma bendição em minha vida. Números capítulo 13. Números capítulo 13. Quanto aqui? Tudo bueno. Vale.
Eu leio em português? Tem a mesma costumbre que eu, não? Sim. Mesmo. Olha, leio em português, tu lê em espanhol? Sim. Pode ser. Números 13. Eu vou. Se queres, tu pode contar, eu leio e tu vai suministrando. Sim. Ahora tu gosta. Então pode ler do 25 até o 33. Amém, irmãos. Capítulo 13, do verso 25 ao verso 33 de Números. Amém? Quantos encontraram? Amém. E volveram de reconhecer a terra ao fim de 40 dias. E anduveram e vinieron a Moisés e a Aarón e a toda a congregação de los hijos de Israel. E no deserto de Parã, em Cádiz, e deram a informação a eles e a toda a congregação, e lhes mostraram o fruto de la terra. E lhes contaram, dizendo: Nosotros chegamos a la terra a la qual nos enviaste, a la qual ciertamente fluye leite e miel. E este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella terra es fuerte, e las ciudades muy grandes y fortificadas. Também vimos allí a los hijos de Anac, Amalek que habita en Negev, e o Eteu, e o Jebuseu, e o Amorreu habitam no monte, e o Cananeu habita junto al mar, e a la ribeira de Jordão. Verso 30. Então se Caleb hizo callar ao pueblo delante de Moisés, e dijo: Subamos luego e tomemos presión de ella, posesión, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron com ele dijeron: No podremos subir contra aquele pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Também vimos allí gigantes y hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Graças a Deus por sua palavra. Quanto tempo temos? Quando as pessoas vêm pensar com a cara assim, aí tu já vai vendo. Me preocupo, né? Porque senão o pastor não me convida novamente. Me quedo preocupado, senão o pastor não me invita outra vez. Mas eu quero começar falando sobre a escola bíblica. Quero começar falando da escola bíblica. E do que o pastor orou pela manhã. E do que o pastor estuvo orando por la manhã. Para até chegarmos ao texto que nós acabamos de ler. Para chegar ao texto que acabamos de ler. Vale. Ok. Deus tem muitos planos para nossas vidas. Deus tem muitos planos para nós outros. Para você, para sua família. Para você e sua família. Quantos são cristianos há mais de um ano? Quantos são cristianos há mais de um ano? Tem uma frase que eu falo no Brasil muito. Tem uma frase que hablo no Brasil muito. Que nós somos. Que nós outros somos. A Bíblia. A Bíblia. Ou o livro. O livro. Que o mundo lê. Que o mundo lê. O nosso comportamento. Nosso comportamento. Prega sem palavras. Predica sem palavras. Por isso que não podemos julgar a atitude do pastor. Por isso que não podemos julgar a atitude do pastor. E da menina que cometeram um pecado diante de Deus. E da niña que ha cometido pecado diante de Deus. Porque Satanás envia pessoas para destruir a igreja. Satanás é enviado, envia as pessoas para Destruir a igreja. Não necessito, não? Já estão acostumados comigo. Já. Tô tranquilo. Aí tu pode se quedar mais tranquilo. Mais tranquilo ainda. Sim. Eu te mandei um áudio, né? Sim, eu. Pedindo socorro. Sim, pero eu tinha que estar passando fé e ela tranquilo. E pensamos assim,
Essa primeira vez. Muito bem, muito bem. Temos um meio brasileiro. Já está tudo mesclado aqui. Por que eu falo isso, queridos? Olha lá, pastor. Pero isso já entenderam. Eu não sei como eles já estão bem. Quando for necessário, eu entro. Porque o nosso testemunho pessoal Porque nosso testemunho personal prega sem palavras. predica sem palavra. E uma das coisas que eu tenho aprendido em minha vida, Uma das coisas que eu tenho aprendido em minha vida, que eu tenho que ser um pastor primeiro, que eu tenho que ser o pastor primeiro, dentro da minha casa, dentro de minha casa, para minha esposa para minha esposa e para meus filhos. e para nossos filhos. Isso não é fácil. Isso não é fácil. As nossas esposas, Nossas esposas, elas sofrem caladas. elas sofrem calladas. Elas falam com Deus. Elas falam com Deus. Até quando, ¿Hasta quando? Senhor? Senhor, Quando esse homem vai mudar? quando este homem vai cambiar? E como é importante para nós pastores E como é importante para nós outros pastores olharmos para as nossas esposas e nossos filhos mirar nossas esposas e nossos filhos e ver que nos admiram, e ver que nos admiram, nos apoiam, nos aprovam, que nos amam, que nos querem. que nos ama, que nos quer. Isso faz parte da predicação dele. Sim. E as pessoas fora da igreja, E as pessoas de hacia afuera da igreja, elas olham para o seu comportamento. eles miram seu comportamento. Esse pastor que cometeu esse pecado, Esse pastor que desgraçadamente ha metido la pata, por que fez isso? por que ha hecho isso? Porque se olvidou da palavra de Deus. Porque se esqueceu da palavra de Deus. Se olvidou. Não, porque ele já falou por trás, chegou. Se esqueceu de cuidar do principal, Se olvidou de cuidar do principal, da sua família, de sua família, da sua casa, de sua casa, dos seus de filhos seus filhos e da sua esposa. e de sua esposa. E há um perigo que ambos cometem, Há peligro que todos cometemos, homens e mulheres, homens e mulheres, é nos chegarmos muito perto é de nos acercarmos demais demasiado do perigo. do peligro. Se o teu problema Se tu problema é com o álcool, é com álcool, você tem que ficar distante do álcool. tu tens que se alejar do álcool. Se o teu problema é com a comida, Se tu problema é é com a comida, é pecado. porque la gula é Pecado. como qualquer outro. Não há classes de pecado. Não há distinção de pecado. Então muitos cristãos Então, muitos dos cristianos brincam com o pecado. juegam com o pecado. Chegam muito perto. "Não, eu sou forte." Se acerca muito, se acerca do pecado e diz que é forte. E a palavra de Deus diz: E a palavra de Deus diz: aquele que está em pé, aquele que está de pé, cuide cuide para que não caia. para que não caia. No Brasil, No Brasil, é um país tropical, é país tropical, como o país de vosotros. como o país de vosotros. Muito caliente, Muito caliente. bom? E as pessoas gostam de andar com pouca roupa. As pessoas lhes gusta caminhar quase desnuda. As mulheres, As mulheres, pela sensualidade. por la sensualidade. E eu sempre falei aos meus discípulos, minhas ovelhas, Eu sempre falo para meus discípulos, minhas ovelhas, que quando eu saio na rua, quando eu saio na calle, eu caminho eu caminho como um porco, Eu caminho como cerdo, olhando para baixo, mirando para baixo, porque não dá para olhar para os lados. porque eu não puedo mirar para nós. Não porque eu sou fraco, Não porque eu sou débil, porque eu sou prudente. porque eu sou prudente. Prudente como a serpente Prudente como a serpente e simples e sencilla como a paloma. como a paloma. Você cuidar da sua vida espiritual Você cuidar de sua vida espiritual não significa que você é fraco.
não significa que tu és débil. Significa que você é prudente, Significa que tu eres prudente, que você é sábio. que tu eres sábio. E a palavra de Deus diz uma coisa muito interessante, E a palavra de Deus diz uma coisa muito importante, das milhares, de las millares, que nós temos que ser santos. que nós outros devemos ser santos. Você não, eu e você, Tu e eu não temos que lutar contra o pecado. não temos que lutar contra o pecado. Sabe por quê? ¿Sabes o quê? Porque Jesus já morreu na cruz Porque Jesus foi morto na cruz e venceu o pecado e venceu o e pecado venceu a morte. e venceu a morte. Porque se nós precisássemos vencer o pecado, Porque se nós outros necessitávamos de vencer o pecado, Jesus não precisava ter vindo. Jesus não necessitava vir. Cada um ia vencer o seu pecado. Cada lograria vencer seu pecado. Mas ele disse, sejam santos, Pero ele dijo, sean santos, como eu sou como eu sou santo. santo. Então o que que nós temos que buscar? O que nós outros devemos buscar? A santidade. A santidade. Eu não tenho que lutar contra o pecado. Eu não tenho que pelear contra o pecado. Eu tenho que ser santo. Eu tenho que ser santo. Eu não tenho que ter medo de cair em adultério. Eu não devo ter medo de cair em adultério. Eu tenho que ser santo. Eu necessito ser santo. É suficiente. É suficiente. Se eu for eleito para um cargo político, Eu fui elegido a um cargo político, ou me tornar um empresário muito rico aqui na Espanha, ou me converti em um empresário muito rico em Espanha. alguém pode dizer amém? Amém. Eu não vou me corromper pelo dinheiro. Eu não vou me deturbar com dinheiro. Eu tenho que ser santo. Eu necessito ser santo. A santidade é a chave dessa caminhada. A santidade é a clave da caminhada. E é o texto que nós lemos. É o texto que lemos. Aí você pode perguntar, mas o que você está falando, pastor, tem a ver com esse texto? Tu pode falar, aqui tu está falando, pastor, eu não me entendo desse... Você já vai entender. Tu já vai entender. Esse relato fala sobre uma terra de gigantes. Esse relato fala de uma terra de gigantes. E antes de nós entrarmos em uma terra de gigantes, Antes de adentrarmos em uma terra de gigantes, nós nos preparamos. nós outros nos preparamos. E quando o pastor me convidou para pregar aqui, Quando o pastor me invitou a predicar aqui, fiquei muito feliz. me quedei muito contento. E comecei a ler a Bíblia, as minhas anotações. E empecé a ler as Bíblias, minhas anotações. E eu comecei a me preocupar com o espanhol, com a língua. Eu empecé a me preocupar com o espanhol, com a língua. E eu fui orar ao Senhor. Eu fui orar ao Senhor. Amém. Porque foi o Senhor que me enviou. Porque foi o Senhor que me enviou. E aí o Senhor veio falar comigo. E o Senhor falou a mim: Cálmate, hijo. aquieta-te, hijo. Cálmate, hombre. Eu gosto assim dessa palavra. Cálmate, hombre. Calma, homem. Sabe por quê, queridos? Porque eu conheço muitas pessoas que falam diversos idiomas. Porque eu conosco muitas pessoas que falam vários idiomas. Mais do que 4 idiomas. São poliglotas. Mas quem está pregando para você Mas quem está predicando a ti é uma pessoa que fala um idioma é uma pessoa que fala um idioma. e médio. E médio. Um e meio. Um e meio. Porque Deus chamou também os capacitados. Porque Deus chamou os capacitados, Mas eles não quiseram vir. pero eles rechazaram. Eles estão ocupados em ganhar dinheiro. Estão demasiado buscando a vida. Estão preocupados em viajar e aproveitar o mundo. Desfrutar da vida. Estão estudando novas línguas porque eles querem fazer viagem dos seus sonhos. Estão estudando nova língua porque querem fazer a viagem de sua vida. E aí Deus falou isso comigo. Aí Deus falou isso para mim. Mas eu escolhi aqueles que não são, Pero eu he elegido aqueles que não são, para envergonhar aqueles que são. para avergonzar aqueles que pensam que são. Por que Deus nos trouxe a essa terra da Espanha? Porque Deus nos atraiu à Espanha. É uma terra de gigantes. É uma terra de gigantes. As pessoas não querem ouvir falar de Deus. As pessoas não querem escutar a voz de Deus. Quando nós tivermos uma outra oportunidade
Quando tivemos uma outra oportunidade, já fica o pedido. já se queda o pedido. Eu posso falar um pouquinho do meu testemunho e da minha família. Eu poderei estar falando de meu testemunho e de minha família, Do nosso trabalho no Brasil. de nosso trabalho no Brasil, Nosso trabalho ministerial. nosso trabalho E ministerial. muitas pessoas E muita gente nos falaram. nos falaram A nós, a nós e outros, tenho certeza que aos pastores de vocês também. e que sem dúvida os pastores vossos também, E falaram para vocês também. e falaram para vós O outros. que vocês querem fazer na Espanha? O que vós outros vão fazer em Espanha? Vocês têm tudo aqui. Vós outros têm tudo aqui. Tem documentos, Tem documentação, tem trabalho, tem trabalho, tem a família. tem a família, Está tudo encaminhado. está tudo arreglado. Mas fala para a pessoa do seu lado. Abra para a pessoa que está ao seu lado. Você tem um chamado. Tu tem um chamado. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano em sua vida. E Ele quer usar a sua vida E Ele quer usar a sua vida aqui na Espanha. aqui em Espanha. Glória a Deus. E essa foi a resposta que Deus me deu. Essa foi a contestação que Deus falou. Quando eu questionava ao Senhor. Quando eu indagava o Senhor, Ele falou, olha, tem muitas pessoas capacitadas no mundo. mira, tem muitas pessoas muito capacitadas no mundo. Eu também chamei a eles, Eu também invitei a eles, mas eles não querem ir. mas eles não querem ir. Por isso que a Bíblia diz, Por isso que a Bíblia habla, muitos são chamados, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. poucos são os elegidos. Qual dessas classes de pessoas você é? Que tipo de classe de pessoa tu eres? Você é um chamado Tu eres um chamado ou um escolhido? ou tu eres um elegido? Aqui, quando Josué e Caleb espiaram a terra, Aqui, quando Josué e Caleb espiou a terra, eles tinham uma missão muito difícil. eles tinham uma missão muito difícil. Quantos concordam comigo Todos estão de acordo comigo? Amém. Quantos estão de acordo Amém. comigo? que a Espanha é um grande desafio? Espanha é um grande desafio. Será que nós temos que ter medo da Espanha? Será que necessitamos ter medo de Espanha? Os 10 amigos de Josué e Caleb acharam que sim. Os 10 amigos de Josué e Caleb pensaram que sim. Ninguém vai ouvir vocês. Nadie vai escutar os outros. E começaram a colocar uma das principais armas do diabo, E começaram a mostrar a principal arma do diabo, que é a dúvida. que é a dúvida. A outra se chama medo, A outra arma se chama medo. que depois dela vem a insegurança. E depois de ela vem a insegurança. E depois a falta de fé. Depois da falta de fé. Mas Deus disse que quem vai fazer é Ele. Pero Deus disse quem vai fazer ele. Amém. E Deus me falou enquanto eu orava. E Deus me falou quando eu orava. Quem vai predicar sou eu. Quem vai predicar é ele. É meu espírito. É o Espírito Santo. Não é você. Não és tu. Você é apenas um instrumento. Tu eres apenas um instrumento. Assim como você é um instrumento. Assim como tu eres um instrumento. Você pode dizer, mas pastor, eu sou muito fraco. Tu pode falar, eu sou muito débil. Sou muito jovem. Sou muito jovem. Ou já estou mais Eu velho, já sou maior. mais experiente. Muito mais experiente. Eu não conheço quase nada da Bíblia. Eu não conosco nada da Bíblia. Ou conheço muito pouco. Eu conosco um pouquinho. Mas Deus escolheu você. Pero Deus ha elegido a ti. Amém. Muitas pessoas, quando eu falo do Evangelho, Muitas pessoas, quando falam do Evangelho, isso ainda em Brasil isso allá em Brasil e também em Portugal, e também em Portugal. muitas pessoas me perguntavam, Muitas pessoas me perguntam ou me afirmavam, ou me confirmavam: o inferno é aqui na terra, pastor. o inferno é aqui mesmo na terra. Então eu dizia a elas, Então, eu quero o inferno do Cristiano Ronaldo. então contestava ele: eu quero o inferno de Cristiano Ronaldo. Porque se o inferno é ruim, Porque se o inferno é péssimo, para um, horrível, para um, para todos. tem que separar todos. Portanto, o inferno não é aqui. Então, o inferno não é isso aqui.
Aqui é a terra de gigantes. Aqui é a terra de gigantes. E que os escolhidos Que os elegidos vão herdar. vão herdar. Amém. Amém. Você e sua família vão herdar. Tu e sua família vão herdar. Então não ouça as pessoas que dizem para você não vir à igreja. Então, se não escute as pessoas que falam, não vá à igreja. A irmã me falou 2 horas para chegar até a igreja, é isso? A irmã me relatou que leva 2 horas para chegar à igreja. Porque aqui tem boa comida. Porque aqui há boa comida. Uma comida espiritual Uma comida Amém. espiritual que ela pode passar a semana toda se precisar. que ela pode levar a semana toda sem Até o necessitar. próximo domingo. Até o próximo E ela domingo. vem E ela venha e come novamente. e come outra ração. Isso é fé. Isto é fé. Isso é ser escolhido. Isto é ser elegido. E isso também é mérito dos pastores Isso também é mérito dos e pastores de toda a e igreja. de toda a igreja. Porque o pasto para a ovelha Porque o pasto para as ovelhas é bom. é bueno. A palavra de Deus A palavra de Deus é sempre boa. é buena. Se Amém. pergunte Se pergunta, Amém. qual é o propósito qual é o seu propósito que Deus tem para a sua vida que Deus tem para ti aqui na Espanha. aqui em Espanha. Nós não viemos para cá, Nós não venimos acá, eu e você, tu e eu, para ficarmos ricos. para quedarmos ricos. Já somos, Somos ricos porque temos a Cristo porque em nosso temos coração. a Cristo em nosso coração. Diga para a pessoa do seu lado. Diga para a pessoa que Mas está diga ao seu para lado. ela, você diga é para rico. ela, tu eres rico. Tu eres rico. Muito. Tu és pirra. Por que, pastor, você fala isso? Por que, pastor, tu hablas assim? Porque está escrito Porque está escrito que o reino dos céus que o reino dos céus não consiste não consiste em comida em comida e nem e bebida. nem bebida. A riqueza do homem A riqueza dos homens não é importante para Deus. não tem importância para Deus. A posição dos homens aqui na terra, A posição social dos homens para Deus não importa. para Deus dá igual. O que Deus aprecia O que Deus está buscando são corações sedentos da sua palavra. são Amém. corações sedentos de Amém. sua palavra. Esses amigos de Josué e Caleb Esses amigos de Josué e Caleb diziam não, falavam não, nós não podemos vencer esse mundo. não podemos vencer este povo. Como diziam a mim e a minha esposa, Como falavam a mim e minha esposa, vocês são loucos. os outros. Não necessita Questão de... Que tonterias esta? O que vocês vão fazer na Espanha? que os outros eram em Espanha. Mas Deus Pero Deus diz, eu tenho um plano. dijo, eu tenho Amém. um plano. Porque eu quis enviar aqueles que falam espanhol muito melhor do que você. Eu queria enviar pessoas que falam perfeito espanhol, Mas- Cervantes, pero Eles estão muito ocupados eles estão muito ocupados com as coisas desse mundo. com as coisas da Com o terra. que você está ocupado? Com que estás ocupado? Que você não compartilha a palavra de Deus Que tu não compartilha a palavra de com as Deus pessoas à sua volta. com a pessoa ao seu redor. Você está ocupado com o quê? Tu estás ocupado com o quê? A sua missão Sua missão é pregar o é Evangelho. predicar o Amém. Evangelho. É Glória a falar Deus. desse amor É falar deste amor que é inexplicável. que não tem palavras. Que faz você atravessar fronteiras Que hace tu atravessar fronteiras sem receber nada em troca. Apenas por amor. sem receber nada em câmbio, apenas por amor. E existem pessoas esperando por você. Há pessoas esperando por ti, Esperando para ouvir o que você vai falar. esperando para escuchar que tu vais falar. Como o pastor André falou anteriormente, Como o pastor André falou anteriormente, que ele não pode chegar às vezes até o local que você trabalha, que eu estou impossibilitado de chegar hasta onde tu está trabalhando, ou falar com os seus patrões, ou charlar com seus jefes, mas você pode. pero tu puedes. Na escola em que você estuda, E no colégio que tu estás, e eu vou profetizar agora, e eu vou profetizar, na universidade que você vai estudar, na universidade que tu vai estudar, e no negócio que você vai abrir, e na empresa que tu vai começar,
E você vai poder falar para os seus empregados. E tu vai poder falar para os seus empregados. Para os seus fornecedores. Para as pessoas que vai fornecer o material. E se cada um fizer o seu trabalho, hacer su trabajo, a Espanha já é do Senhor Jesus. É do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém? Qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Quais são os problemas que impedem você de falar? Quais são os problemas que te impedem de falar? O medo, a timidez, a vergüenza, a insegurança, a inseguridade, a falta de fé, a falta de fé, ou o desânimo, ou o desalento. Porque nós olhamos para as outras pessoas. Porque miramos nos outros e sempre dizemos. E sempre falamos. Ah, aquela pessoa teve mais oportunidade do que eu. Ah, aquela pessoa é mais lista do que eu. Deus ama ela mais do que a mim. Deus ama demasiado a ela e não a mim. Cada um tem um chamado. Cada um tem seu chamado. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. Cada um de nós outros. Para cada vida. Para cada vida. E não esqueça. E não se olvide. Ele chama todos. Ele invita a todos. Glória. Mas nem todos querem ouvir a sua voz. Pero não todos querem escutar sua voz. Mas ele capacita. Pero ele capacita. Aqueles que dizem sim. Aqueles que dizem sim. Aqueles que dizem Deus, eu quero. Aqueles que dizem eu quero. Eu quero conhecer mais de ti. Eu quero conhecer mais a ti. Eu quero conhecer mais do teu amor. Eu quero conhecer mais deste amor. Não importa se eu vou ter que andar muito para ouvir tua palavra. Não importa se eu vou caminhar muito para escutar sua voz. Eu conheço testemunhos. Eu conosco testemunhos de pastores que pregam na África. De pastores que predicam em África. Amigos meus. Amigos nossos. Lá do Brasil. Lá do Brasil. Que dizem que existem tribos na África. Que dizem que tem tribos em África. Que viajam 4 dias. Que viajam 4 dias. Para ouvir a palavra de Deus. Para escutar a palavra de Deus. E o pastor foi preparado para pregar 1 hora. E o pastor foi preparado para predicar 1 hora. E eles disseram, não, nós queremos mais. Pero nós queremos mais. Pastor, eu viajei 4 dias para a vida eterna. Pastor, eu viajei 4 dias para isso. Eu comi uma fruta para a vida eterna. Eu comi uma sola fruta para vir aqui. E faço 4 dias de jejum. Hago 4 dias de jejum. Então o pastor pregou mais 1 hora. Aí o pastor predicou mais 1 hora. Mais 1 hora. E mais 1 hora. E mais 1 hora. E mais 1 hora. 4 horas. 4 horas ao total. Você sabe o que nos faz desprezar as coisas? Tu sabes o que nos faz rechazar as coisas? Não valorizar as coisas? Não valorar as coisas. É a falta delas. É a falta de elas. Você ia dar muito mais valor para a roupa que você usa. Tu ia valorar muito mais a roupa que usa. Se você não tivesse ela para usar. Se não tiver nada para usar. Muitas vezes o povo. Muitas vezes o povo é perseguido muitas vezes na sua fé. É perseguido em sua fé. Porque não valorizam a palavra de Deus. Porque não valoram a palavra de Deus. Ela é muito comum. Ela é comum e corrente. Nós temos que valorizar a palavra de Deus. Nós outros temos que valorar a palavra. Ah, domingo tem que ir na igreja. Ah, domingo tenho que ir na igreja. Eu quero dormir. Ah, eu quero. Pastor predica demais. Pastor predica demasiado. Eu tenho sono. Eu tenho sonho. E se chegar o dia que não tiver igreja? E quando chegar o dia que não há igreja? E quando Deus arrebatar a igreja? E quando Deus levar sua igreja? E o Espírito Santo sair da terra? E o Espírito Santo deixar a terra? E não haverá quem pregue a palavra? E não haverá quem predique a palavra? Como será? Ah, como será? Esse dia se acerca. Esse dia está cerca. E você está preparado para isso? Tu estás preparado para isso? Para você é um peso vir à igreja? Para ti é um peso vir à igreja? Para mim é um prazer estar na casa do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Amém? Amém? Você pode aplaudir o nome de Jesus? Feche sua Bíblia. Cerra sua Bíblia. Vamos ficar em pé. Vamos nos quedar em pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar por ti. Quero orar pelas suas necessidades. Quero orar por suas necessidades. Porque eu creio que todos nós temos necessidades. Porque eu creio que todos nós outros temos necessidade. Ou conhecemos alguém que tem uma necessidade. Ou conhecemos alguém que necessita.
Em 3 anos aqui na Europa, 3 anos e meio, Em 3 anos e meio aqui em Europa, eu e a minha família eu e minha família passamos por muitas lutas. passamos por muitas adversidades. E é interessante que o Espírito Santo, É muito interessante que o Espírito Santo, quando nós saímos do Brasil, quando nós outros saímos de Brasil, ele falou comigo assim: ele me falou: estou te mandando para o deserto. estou te enviando ao deserto. E eu pensei assim: E eu pensei assim: eu já passei por desertos. já passei já por desertos. Estou listo. Estou muito listo. Já sei como é o deserto. Já sei conosco tudo de deserto. Eu achava que conhecia o Eu deserto. pensava que conhecia o deserto. E aí eu aprendi uma outra coisa maravilhosa com Deus. Eu aprendi outra lição com Deus. Que quando Deus nos envia para o deserto, Quando Deus nos envia ao deserto, Ele nos envia para as provações. Ele nos envia para as provações. E você sabe que essa aliança que eu tenho aqui na minha mão, E tu sabe esta aliança que ele está ela é de ouro. Este anillo é de ouro. Ouro. E como se purifica o ouro? E como se purifica o ouro? Com fogo. Com fogo. Porque o fogo quita as impurezas. Porque o fogo saca as impurezas. O deserto, E o deserto, ele existe para quê? ele existe para quê? Para purificar você. Para purificar tu e eu. Eu pensava: Deus, eu estou pronto para o deserto. Eu pensava: eu estou pronto para o deserto. Estava enganado. Estava equivocado. Muito equivocado. Muito equivocado. E agora eu tenho pedido para o Senhor. E agora eu já tenho pedido ao Senhor. Antes eu pedia para o Senhor: Antes eu pedi ao Senhor: Deus, me tira desse deserto. Deus, me saca desse deserto. Quando que vai terminar esse deserto? Por favor, quando vai acabar aqui tudo? E agora não. E agora não. Eu falo com Deus o seguinte: Eu abro com Deus assim: Deus, eu quero ser purificado como ouro. eu quero ser purificado como Tira ouro. as impurezas da minha vida, Quita as impurezas de minha vida, para que eu possa ser uma bênção nas suas para mãos. que eu pueda ser uma bendição em suas mãos. Então muitas provações eu e você passamos. Então, se muitas provações tu e eu passamos, Agradeça a Deus por elas, agradeça a Deus por eles, porque elas são para purificar você, porque eles são para te purificar, para tornar você melhor. para convertir a ti uma pessoa melhor. Amém. Às vezes você pode dizer: mas pastor, é que você não sabe o que eu passo. Pastor, tu não conhece o que eu passo, Mas o Senhor conhece. pero Deus conhece. E está escrito na Bíblia Está escrito na palavra de Deus que Ele não nos dá que Ele não nos dá uma provação uma aprovação maior que possamos suportar. maior que podemos suportar. E com isso nós vamos orar. E por isso oraremos. Feche os seus olhos. Cerra seus Põe as olhos. mãos no seu coração. Ponga sua mão em seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a tua igreja, Senhor, diante de ti. E oro por meus irmãos e irmãs, Senhor. Eu não conosco suas necessidades, pero o Senhor conoces todas elas, las mías e deles, Senhor. E nesta tarde, abrimos nosso coração para a tua palavra. Abrimos nosso coração para tu Espírito Santo. Toca nosso coração, Senhor. Quita, Senhor, tudo aquilo que não te agrada. Mira nós outros, Senhor. Cura-nos, sana-nos, Senhor. Que resplandeça sobre nós outros tu amor, tu graça. Oh, Senhor, Espírito Santo, traz cura nesta manhã, traz libertação, quebra cadenas, Senhor.